Graça e paz. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD da Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Desde já, agradeço a Deus a oportunidade de poder estar falando sobre a sua santa palavra e peço ao Pai que nos alimente cada dia mais da sua rica palavra e que nos preencha com a sua presença. Amém. O estudo de hoje é a lição 10, com o título de A Depressão por conta da rejeição e da solidão. Experiências de Jeremias quando o desprezo tira o gosto da existência. O texto básico é Jeremias 20, versículo 14. Mas eu peço aos irmãos que leiam em sua Bíblia o livro de Jeremias, o capítulo 1, também o capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Leiam o capítulo 16, do versículo 2 ao 4, também o capítulo 20, versículos 1 e 2, e também o 18, do capítulo 20. Capítulo 26, versículos 8 e 9, para que os irmãos possam entender melhor e conhecer um pouco mais sobre a história do profeta Jeremias. Vou fazer um resumo aqui. Então, assim, Jeremias, ele foi um profeta que avisou sobre a destruição iminente de Judá durante os reinados dos últimos 4 reis de Judá. Ele expôs a infidelidade e a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a Deus e por ter corrido atrás dos ídolos falsos. Profetizou no mesmo período que os profetas Ezequiel, Sofonias e Abacuque. Jeremias, filho de Ilquias, veio de uma família de sacerdotes. Um dia, Deus falou com Jeremias e disse que o tinha escolhido como profeta. Jeremias se sentia muito novo para ser profeta, mas Deus garantiu que estaria sempre com ele e lhe daria as palavras certas. Deus avisou a Jeremias que o povo era rebelde e iria rejeitar sua mensagem. Mas Deus lhe daria força para enfrentar toda a oposição e perseguição sem desistir. Jeremias não teve uma vida fácil. Deus ordenou que ele não se casasse nem formasse família, porque as crianças nascidas naquela época não teriam futuro. Ele também não participava de festas nem ia a funerais, como sinal que Deus havia abandonado seu povo. A vida de Jeremias foi muito solitária, por causa de sua mensagem de castigo e destruição. Jeremias foi considerado um traidor que estava tentando desmoralizar o povo. Ele foi preso várias vezes por suas pregações, foi maltratado e algumas pessoas até tentaram matar. Mas no meio desse sofrimento todo, Deus protegeu a vida de Jeremias. Por causa de seus muitos sofrimentos, Jeremias ficou triste e deprimido. Ele foi rejeitado, foi desprezado e maltratado por transmitir a mensagem de Deus. Mas no fim, as profecias de Jeremias se cumpriram. Aqui nós podemos ver, né, quantas situações difíceis, né, que Jeremias passou. E imagino que ele se deparou com uma situação que aos olhos dele era inusitada, porque por ele ser um profeta, né, de Deus e falar dessa missão tão nobre, tão importante que é transmitir a palavra, falar da mensagem, muitas das vezes a gente pensa que a gente vai ser recebido, né, com muito carinho, né, com atenção, né, e na verdade muitas vezes isso não ocorre, porque quanto mais as pessoas estão contaminadas pelo pecado, menos elas querem, né, serem apontadas, querem que as pessoas digam que elas estão no caminho errado, elas não querem ouvir, né, não querem ouvir esses conselhos e as admoestações, né? Muitas das vezes isso não ocorre. Então elas, como não podem, né, diretamente se voltar contra Deus, então elas se voltam, né, para quem está mais próximo, que é o mensageiro. E foi isso que aconteceu, né, com Jeremias, né?
Há uma ideia, né, de que as pessoas que buscam servir a Deus e fazer a sua vontade hão de ver tudo dando certo e também hão de desfrutar da simpatia, consideração e respeito de todos, como eu já falei anteriormente. Então, muitos líderes eclesiásticos ou mesmo pessoas que entendem e querem ser instrumentos de Deus no ambiente que está inserido, acreditam que a aceitação das pessoas será o resultado mais imediato que vão encontrar. Só que, infelizmente, não é bem assim. Uma das provas está na história de Jeremias, né, popularmente, né, conhecido como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão. E a tradução, né, do nome de Jeremias significa o Senhor estabelece ou o Senhor exalta. Né? E é o que nós já, nesse breve resumo que foi falado aqui, nós já vimos aqui o quantas perseguições, rejeições, né? Até tentativa de homicídio ele sofreu, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui no decorrer da lição as consequências, né, da rejeição e da solidão na vida do profeta, que foi capaz de até amaldiçoar o dia do seu nascimento devido à sua demasiada dor, né, que é aonde está pautado, né, o versículo do estudo da revista, né, que é Jeremias 20:14, que diz assim: Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Ele se sentiu, né, tão entristecido e decepcionado com tudo isso, né, por essa rejeição e por essa solidão, que ele chegou até a amaldiçoar o dia que ele nasceu, né? E isso mostra também que assim, ele era um homem de Deus, né, escolhido por Deus para pregar a sua palavra, né, um profeta, e para você ver que cai, né? Cai, peca, comete erros, né? Como devido à sua grande dor, aquele momento que está sendo afligido ali, acaba até falando uma palavra que não deveria sair da boca dele, né? E isso ocorre também conosco, né? Nós somos capazes de, em alguns momentos, falarmos ou pensarmos, sentirmos coisas que nós não deveríamos sentir. E isso ocorreu com Jeremias, mas Deus não o abandonou, porque no decorrer do todo o processo ele reconhece, ele se arrepende, ele se volta para Deus, né, e continua a sua caminhada. E que isso sirva assim também de exemplo, né, para nós mesmos, né, que a gente pode errar, mas o importante é a gente reconhecer o erro, pedir perdão e continuar caminhando, né, servindo a Deus e obedecendo a sua palavra. Vamos dar continuidade, né, aqui o estudo no nosso próximo slide. Tensões de Jeremias. Várias pessoas estavam querendo matar Jeremias, né? Foram várias tensões que ele passou. Uma delas é essa tentativa, né, de homicídio, né? Então, várias pessoas estavam querendo matar Jeremias, inclusive a sua família. E depois você pode verificar na sua Bíblia em Jeremias capítulo 11, versículos 18 e 23 e também no capítulo 12, versículo 6. Você pode verificar na sua Bíblia que várias pessoas, inclusive a sua família, estavam querendo matar a Jeremias. Então, assim, olha, devido à pregação de Jeremias, né, com autoridade, né, ele falava com autoridade sobre a destruição, né, a iminência da destruição, que era a punição, um castigo que Deus iria aplicar no povo de Israel, né, devido ao povo de Israel ter se afastado dele, tá cometendo várias idolatrias, né, então ele falava realmente com autoridade, né? E ele estava apenas transmitindo, né? Ele era um mensageiro, ele estava transmitindo as palavras que o próprio Deus lhe ordenara. A mensagem irritava muitos que estavam em pecado e que não queriam ver os seus pecados expostos e condenados, né? Bom, por serem rebeldes e por não terem o poder de calar o próprio Deus, desejavam, né, e tentavam então calar o profeta. E hoje nós podemos ver que não é muito diferente, né, não há muita diferença, né? Muitas pessoas, né, elas não querem ser confrontadas, né? Querem ouvir apenas assim pregações de que agora só vitória, que você não é cauda, você é a cabeça. Enfim, quantas vezes nós já ouvimos esses jargões
né? E não quer ouvir uma palavra que seja mais de admoestação, de repreensão, que mostre realmente que você tem que mudar de postura, que você tem uma responsabilidade, né? Quantas pessoas acham que, não, eu vivo no tempo da graça, eu vivo pela graça, então eu cometo os meus pecados, eu continuo errando e Cristo vai me perdoar. Ele é capaz de perdoar, sim, mas você tem a obrigação e a responsabilidade de se policiar, de vigiar e não ficar cometendo pelo menos os mesmos pecados, tá sempre cometendo aquele mesmo erro. Então você não pode crer que porque você vive pela graça, Jesus vai te perdoar de tudo e você fica ali sem responsabilidade alguma. As coisas também não são assim, né? Então, assim, quantas pessoas, né, não deixam, não querem, entrou ali na igreja, ouviu o pastor falando uma palavra que seja um pouco mais dura, que é para chamar realmente a atenção, para te mostrar qual o caminho correto, e eles acham que aquela pregação não foi boa. Hoje a pregação não foi boa. Como que a pregação pode não ter sido boa se ele falou a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita. Então, você que não estava preparado, você não estava com o seu ouvido, o seu coração aberto para receber aquela palavra. E provavelmente, de certo, você estava necessitando, carente de ouvir justamente aquela palavra de admoestação. Quantas vezes você escuta alguma coisa e fala assim: fulano tinha que estar aqui, fulano perdeu aquela pregação. Será que era só aquele irmãozinho, só o seu filho, ou o seu marido, ou a sua esposa que precisava ouvir aquela pregação? Você não precisava? Porque eu entendo que nós precisamos sempre ouvir a palavra de Deus, porque nós temos sempre algo para ser corrigido, sempre. Então, assim, isso ocorre também, né, nos dias de hoje. E lembrando, né, que nós temos o versículo, né, em Mateus 7,13, que diz, Jesus mesmo disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, todas as pessoas que não querem ouvir essas pregações, que são uma palavra mais dura, mas que é para correção, é com amor, é para você crescer, para você evoluir espiritualmente, você aprender a se aproximar cada vez mais de Deus, né? Se elas não querem ouvir, elas estão indo justamente pela porta mais larga, né? Que é ampla essa porta, ela é larga e ampla, né? E leva realmente ao caminho da perdição. Uma outra tensão que Jeremias viveu foi a questão da solidão, devido à rejeição de todos, né? Você pode verificar em sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 15, versículos 10 e 17. Né? Ele chegou a dizer: todos me amaldiçoam, eu não fiz nada para merecer isso. Imagine você ser excluído de tudo porque anunciou, né, a palavra de castigo, né, que Deus iria aplicar ao povo. Ninguém queria se associar a ele. Deus também o proibiu de se casar e ter filhos, né? Lembrando assim que Deus ele tem um propósito para tudo, né? Ele não poderia, né, casar, né, com uma mulher, né, dali do povo, né? Porque estavam a maioria voltados realmente para a corrupção, para essa idolatria, porque ela não temia Deus, ela andava em maus caminhos. Então certamente, né, essa relação, o futuro dessa relação traria para Jeremias mais tristeza, mais problemas do que ele já tinha naquele momento. Então Deus, quando ele fala algo, que ele determina, que ele manda, ele tem toda a razão, porque ele tem todo o conhecimento. Ele consegue ver muito além do que eu, você, somos capazes de ver e de entender, né? Então, assim, isso quando Deus fala que ele não poderia se casar e não poderia ter filhos, era justamente para poupar mais sofrimento. E, assim, nós também passamos, né, por determinadas rejeições, né, e até mesmo algum tipo de solidão. Principalmente, né, quando nós abandonamos, né, as antigas práticas, né, cometidas pelo velho eu. Né? Nós podemos sofrer bullying. Qual de nós aqui, né, não já ouviu algum comentário do tipo assim parecido: lá vai o Bíblia, né? Lá tá vindo Bíblia. Então, ó, lá já começou o crente, ó. O crente já falando, né? Ou então nós somos chamados, né, por alguns até assim mais extremos, são chamados de fanáticos.
só porque desejamos e nos empenhamos em obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós não somos mais convidados, né, para determinadas reuniões, porque o nosso eu justificado incomoda aquelas pessoas que não querem mais, não querem saber de Jesus Cristo e pretendem permanecer vivendo no pecado. Então eles se sentem incomodados, né? E a gente precisa saber, né, lidar com isso, né? Nós precisamos saber lidar com essas questões e não ficar triste por conta disso, né? Eu sei que é difícil, mas isso é algo que realmente a gente acaba até passando, assim como Jeremias também passou. Então vamos ver aqui, olha, vejamos o que a Bíblia fala sobre os planos de Deus para nós e sobre os sofrimentos que passamos por causa do amor a Cristo. Em Jeremias 29, versículo 11, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Também tem um outro versículo, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Porque assim, nós praticando, né, vivendo a palavra de Deus, a gente tem realmente o Espírito Santo sobre nós, né, dentro de nós. E o nosso comportamento fica diferente, realmente. Ele ressalta, né, ele é diferenciado aos olhos de quem vive aqui no mundo, esse mundo de pecado. Então, muitas das vezes, sim, algumas pessoas vão olhar, vão se esmerar, né, nele, vai querer ter a curiosidade de saber o que aconteceu que você mudou e mudou para melhor. E aí é a oportunidade de você falar de Jesus Cristo, né, da santa palavra reveladora e libertadora para que ele seja liberto também. E outros não vão ver com esses olhos, outros vão olhar para você e vai falar, como eu falei anteriormente, né, o fanático, o Bíblia, o crente, vai dizer que a gente é chato, né? E isso é algo que ocorre e a gente precisa estar com o nosso espírito, o nosso coração preparado para saber lidar com isso, para não ficar adoecido, né? E não ficar entristecido em demasia e isso não acabar virando até mesmo uma depressão. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Tópico 2: A reação de Jeremias. Jeremias revela sua dor e revolta ao perceber a rejeição, né, que o povo estava cometendo, né, a respeito à palavra de Deus e também ao próprio Deus, né, um povo rebelde, insubordinado, né, que não queria, né, não amava, não adorava a Deus e estava trocando o verdadeiro Deus por falsos deuses, né? Então tudo isso estava provocando em Jeremias uma dor e revolta, né? Embora a sua missão fosse nobre, né, de estar cumprindo a vontade do Senhor, tudo isso estava lhe causando tristeza e desgaste, como podemos ver, né, no capítulo 15, versículo 18 de Jeremias, e fala assim: Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Jeremias faz essa pergunta para o próprio Deus, né? Então nós podemos ver que ele realmente estava desgastado, ele estava triste e acabou também mostrando uma certa revolta aqui, né? Até mesmo grandes homens de Deus caem, se revoltam e se deprimem. Mas muitos desses sentimentos não possuem uma justificativa pertinente. Uma das respostas de Deus a Jeremias foi: Assim respondeu o Senhor: Se você se arrepender, eu o restaurarei para que você possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo.
declara o Senhor. Né? Esse versículo você vê no capítulo 15, versículos 19 e 20. Deus revela a Jeremias, né, que o sofrimento que ele estava passando não se comparava com a sua tristeza ao ver o seu povo se comportando daquela maneira. Né? Vamos ver aqui em Jeremias 12, versículo 7. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. Então Deus aqui revela que ele também não estava feliz, né? Ele não estava contente com isso que estava acontecendo. Ele já havia chamado a atenção, pedido que Jeremias falasse ao povo, né, para que eles pudessem se arrepender, mas eles não queriam obedecer, não queriam arrepender. Então, se arrepender toda escolha, né, que nós fazemos na nossa vida tem consequências. E assim aconteceu também com o povo de Israel naquele momento. Fizeram uma escolha equivocada, uma escolha errada, então acabaram sofrendo as consequências, né? Deus, né, não se alegra em ter que aplicar a sua correção, né, a sua mão pesada sobre os seus filhos. Por isso ele pediu para que Jeremias falasse ao povo para que eles pudessem vir a se arrepender, né? Deus também não havia prometido a Jeremias que ele não passaria por tribulações. As adversidades fazem parte do caminho. Assim, também é a nossa realidade, né? Neste mundo, lembrando, né, que em João 16, versículo 33, Jesus mesmo disse, né, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, né? A forma, né, como reagimos, né, a essas consequências, a essas adversidades, é que torna-se um desafio a ser vencido, né? A forma como eu vou encarar, a forma como eu vou lidar com isso, é que é o desafio que eu preciso vencer. Né? Vamos ver aqui agora, tópico 3, os Jeremias de hoje. Podemos aprender com o sofrimento de Jeremias alguns pontos importantes. Primeiro, cuidar dos nossos líderes, né? Eles precisam de pelo menos 3 coisas da nossa parte, né? Compreensão, afeto e encorajamento. Vamos ver o que 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 diz. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Se a mensagem do seu líder for dura, mas vinda de Deus, ela é um instrumento para admoestar, para instruir, para corrigir. Portanto, devemos honrar e agradecer e apoiar essa pessoa. Saiba que não é um trabalho fácil e com certeza de muita responsabilidade, pois futuramente irá prestar conta do que ensinou e também do que deixou de ensinar. Seja compreensivo e participante, para que não venha despertar, mesmo que indiretamente, o mesmo sentimento de Jeremias no coração dessa pessoa. Orem pelos seus líderes e pastores. Tem havido muitos casos de depressão e até mesmo suicídios no meio deles, justamente por conta, né, dessa falta de compreensão, de afeto, né, de encorajamento, da falta de mostrar realmente esse respeito, né, esse cuidado. Então, vamos estar atentos, vamos honrar, né, como a própria palavra mesmo diz aqui, né, é digno de dupla honra, né? Então, se a palavra de Deus já está dizendo que é digno de dupla honra, quem sou eu para dizer que não é? Então, que cumpramos, né, a palavra e os conselhos, né, que Deus já deixa para cada um de nós. Vamos ver aqui agora o tópico 2. Cuidar do nosso coração de profeta, né? Então, esse é o segundo, né, ponto importante que nós podemos aprender, né? Cuidar do nosso coração de profeta. Vamos ver o que diz em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Todos nós fomos chamados por Deus para levar a sua palavra e por isso precisamos estar preparados para as rejeições e para os desafetos que hão de surgir no caminho.
ainda que fiquemos sozinhos no meio da multidão, né? Provérbios 4, versículo 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então nós precisamos, tá, né, com cuidado com o nosso coração, não ficar guardando sentimentos ruins, raiva, decepção, né, tristeza, não perdoar aquelas pessoas também que nos ofendem, nos magoam, né, e saber lidar realmente com essas rejeições, né, não ficar também tão presa a esse tipo de, aquela pessoa deixou de falar comigo porque eu estou cumprindo com a palavra de Deus. Infelizmente, né, ela deixou de falar com você, quem está perdendo é ela, porque você está fazendo a melhor parte, que é obedecer à palavra de Deus, né? Não fique com raiva, ore por ela, peça para que o coração dela seja quebrantado e que ela seja liberta também, que ela conheça a verdade, né? Porque a verdade liberta, né? E quem faz esse trabalho, né, de justamente chamar a atenção é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai realmente dizer para ela, né, mostrar para ela que ela está em pecado, que ela precisa, né, se convencer de sair daquela vida de pecado e mudar o comportamento dela, né? A nossa parte é a gente orar, falar da palavra. A do Espírito Santo é convencer, né, sobre você deixar de viver aquela vida pecaminosa, ok? Vamos ver agora o outro ponto importante, que é fazer a vontade de Deus, né? Em 1 João 2, versículo 17, diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas vezes perguntamos qual é a vontade de Deus, né? Para para mim, né? Quantas vezes eu acabo perguntando, né? Qual é a vontade de Deus para mim? Porque Deus me levantou. A sua realidade pode não ser a que você imaginou, mas lembre-se, Deus tem um propósito para tudo, né? Então, assim, em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, às vezes, é assim, a vida não é como a gente gostaria que fosse, mas a gente tem que lembrar que Deus olha, né, por mim, por você, e Ele tem um propósito para cada um de nós. Muitas das vezes aquela vida que eu tô ali, né, idealizando e que estou desejando não seria boa para mim. Deus sabe que aquilo ali afastaria dele, que poderia te levar a um caminho de perdição, então Ele não permite que você tenha aquela vida, né? Mas como eu falei anteriormente, Deus vê muito além do que a gente pode ver e compreende. E nós não temos essa capacidade de enxergar, né, com esses olhos sobrenaturais e ver muito além, né? A gente não tem essa capacidade, então a gente precisa confiar em Deus, confiar no seu santo propósito, na sua vontade, que ela é a correta e ela é perfeita e agradável, né? Então vamos ver agora o 4. Ser fiel aos seus ensinos, né? Em Provérbios 7, versículo 2 diz assim: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então, eu preciso não só guardar, né, entender a palavra de Deus, né, compreender e guardar, mas viver, né, praticar segundo a lei, segundo os mandamentos que Deus deixou para cada um de nós, né? Seja fiel aos ensinamentos de Deus. É um conselho que eu posso dar: estude, busque, conheça a sua palavra, né? Que você vai ter coisas boas na sua vida. Vai passar por algumas adversidades? Vai, porque isso é algo comum ao ser humano. Nós estamos vivendo aqui neste mundo, né? É um mundo cheio de pecado e de coisas ilícitas, então isso é algo que vai acontecer. A gente vai passar por problemas, sim, mas Deus também disse que, Jesus disse que ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo e ele está do nosso lado para ajudar, para nos ajudar também a vencer, né? Pode ser que você tenha um líder bem perto de você que já esteja sofrendo com a depressão e pensando até em suicídio. Fique atento e não desperdice compreensão, afeto e encorajamento. Esteja próximo, ame-o e mostre-se presente em sua vida de alguma maneira, evitando uma provável solidão.
Leve sempre palavras de coragem, de força e de simpatia pelo seu esforço em ser instrumento de Deus para as nossas vidas, né? Tenha esse comportamento de amor e carinho perante os seus líderes, né? E respeite os seus líderes. Se ele está num cargo de liderança, foi Deus que permitiu que ele tivesse. Então lembre-se sempre disso, né? E aí respeite e apoie, né? Tirando quando você está com um líder, né? E o líder está falando completamente o oposto do que está escrito na Bíblia, se for esse caso, aí você não tem como realmente, né, ficar dando apoio para aquilo que ele está falando errado. Mas se não, se tudo que ele ensina é pautado na palavra de Deus, pautado na Bíblia, então ele está agindo corretamente. Se o seu comportamento é um comportamento correto, ele vive dignamente, então ele merece ser honrado e merece ser tratado com carinho. Vamos ver agora o para pensar e agir. Para pensar e agir. Em geral, a pessoa com a dor da rejeição sente-se ansiosa, magoada, ofendida ou com raiva de si ou do outro. Muitas vezes busca a qualquer custo entender o porquê da rejeição. E como não encontra nenhuma explicação que lhe faça sentido naquele momento, sente-se culpada e acaba se desvalorizando. Em alguns casos, surgem também o desejo de posse, vingança ou ideias suicidas. Esses casos, né, de posse, de vingança, a gente muitas das vezes tem ouvido, né, falar de términos, né, de relacionamentos, né, homens que não aceitam o término de um relacionamento, de um namoro, né, de um casamento, né, e aí quer se vingar e tem aquele sentimento de posse em relação àquela mulher, né, ou até mesmo essas ideias suicidas. Às vezes também é um término não só relacionado a uma questão de relacionamento afetivo, mas também na questão de um término de um contrato, de um emprego, enfim, né? São algumas causas que podem desencadear, né, esse desejo de posse ou de vingança. É preciso estar atento a estes sinais, né? Por muitas vezes, né, essa dor torna-se tão pesada, né, que é difícil a pessoa suportar sozinha e ela deve procurar ajuda para um tratamento adequado. Isso é essencial, porque esses sentimentos, né, esses desejos, não podem passar pela cabeça e ficar persistindo, ficar vivendo ali, né, lotando a sua mente, né? Se você não está conseguindo dar conta, né, desse desejo, né, desse sentimento de posse, de vingança ou de ideia, né, suicida, mesmo você orando, você conversando com Deus, você lendo a palavra, às vezes conversando até mesmo com alguém próximo a você, você não está conseguindo lidar com isso, não sofra sozinho. Não sofra sozinho, procure ajuda. Se você está passando por isso ou se você conhece alguém que está demonstrando algum desses sinais, ofereça ajuda. Converse com essa pessoa, busque tratamento, né? Pessoa especializada, procure ir no psicólogo. O psicólogo ele vai avaliar, ele vai conseguir te ajudar a você lidar com esses seus sentimentos, a essa condução desse desejo, vai conseguir fazer você entender melhor o porquê disso tudo e saber lidar com isso, tá? Se nessa análise toda ele achar que você ainda precisa passar por um outro especialista, provavelmente ele vai encaminhar para um psiquiatra, que é o especialista adequado, né? E se ele achar por bem que você precisa tomar alguma medicação para saber poder controlar melhor esse nível de estresse e de ansiedade, né, e da depressão que você pode estar passando por naquele momento, ele vai saber prescrever uma medicação correta, que ele vai passar alguns exames antes, vai fazer uma anamnese, conversar melhor com você, enfim, ele é apto para administrar, né, prescrever uma medicação adequada para o seu problema, mas não sofra sozinho, busque ajuda. A solidão é um sentimento universal que afeta a todos em algum momento da vida. Suas causas são tão variadas quanto a sua intensidade e duração. Quando a sensação da solidão machuca e vem da percepção de que ninguém realmente se importa,
de que não há sintonia nem conexão nas relações, ela pode ser extremamente desagradável e agonizante, e a pessoa tende a ficar mais reclusa, ocasionando um ciclo repetitivo, ou seja, a pessoa fica mais reclusa, ela sente mais solidão e gera mais sofrimento, que é a dor que nós estamos falando aqui, que é a dor da alma. Gera mais sofrimento. Então é um círculo vicioso, né? E essa questão, né, da rejeição e a questão, né, da solidão, né, ela leva à depressão e leva à ansiedade. Estudos já mostram isso, tá? Já apontam isso. Então, um estudo divulgado recentemente pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos, aponta que a solidão pode estar relacionada com no mínimo 50% dos suicídios cometidos anualmente. Caso você esteja com algum desses sinais, como eu já falei anteriormente, não sofra sozinho. Procure a ajuda de um psicólogo e, se conhece alguém que apresente algum desses sintomas, desses sinais, ofereça ajuda. Mostre a ele ou ela que não está só. Existe um Deus que olha e cuida de nós. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Essa aula foi menor. Foi? Essa aula foi menor do que as outras.